Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Agradeça a Deus agora. Agradeça do fundo do coração, da alma. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa o que você fez,
Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém. Terça-feira nós vamos estender esse manto na igreja. Eu tenho avisado a semana toda. Aí vocês fecham eu aqui, né? Ninguém me vê aqui, ó. Terça-feira nós vamos estender esse manto. Se a gente estender ele agora, ele vai cobrir esse lado aqui todinho, até lá fora. Daqui até lá. Amém, igreja? A Bíblia diz que havia uma mulher, pode colocar aí, que havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Assim como tem gente aqui que há muito tempo está sofrendo em algum setor da sua vida. E a Bíblia diz que aquela mulher diz assim, ó: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E quando ela tocou, ela foi curada no nome de Jesus. Amém, igreja? Jesus é o príncipe do quê? Do quê? Da paz. Quem quer ter paz aqui? Deixa eu ver. Aí, olha só. Esse manto é branco por esse motivo. O branco representa a paz. Representa ou não representa? Representa Jesus. E nós vamos estender esse manto sobre o alto da cabeça. Na terça-feira nós vamos mudar até a posição das cadeiras. Desse lado não vai ter cadeira na terça. Vai ser só aqui no nome de Jesus. Amém, igreja? Na terça-feira. E a hora que a gente estender esse manto, você vai tocar com fé. E Deus vai lhe dar paz em todas as áreas da sua vida no nome de Jesus. Amém, igreja? No final desse propósito, nós vamos cortar esse manto e dar um pedaço ao povo. Ele não está consagrado ainda. Nós vamos levar esse manto amanhã para o alto do monte. E nós vamos consagrar ele lá no monte no nome de Jesus. Amém, igreja? Amanhã. E quando você tocar nele na terça-feira, Deus vai lhe abençoar. Diga graças a Deus. Abre a sua Bíblia aí. 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Capítulo 22. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Olha o que diz o versículo 1 aí, ó. Davi retirou-se dali e fez o quê? Davi retirou-se dali e fez o quê, igreja? E se refugiou. Quer dizer, a pessoa que se refugia em algum lugar, ele está fugindo de alguém, buscando segurança em outro lugar. É isso ou não é? Então Davi estava fugindo ou não estava? Estava ou não estava? Vamos ler de novo. E Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Para por aí por enquanto. Para aí. A Bíblia mostra o momento onde Davi, que ainda não era rei, quem era o rei ainda era o rei Saul. Fala assim, ó, rei Saul. Quem era o rei de Israel era o rei Davi, era o servo ainda. E a Bíblia diz que aqui o Davi, ele abandona tudo o que tinha e ele foge. E ele vai para uma cidade chamada Adulão e ele entra dentro de uma caverna e fica lá dentro.
Agora eu te pergunto, Davi matou quem? Quem era um grandão que o Davi matou? Hã? Como é que pode um homem que enfrentou um gigante chamado Golias, agora estava fugindo do rei Saul, que tinha medo do Golias? A Bíblia fala que quando Golias desafiou o povo de Deus, nem o rei Saul ousou enfrentar o Golias, mas o Davi enfrentou, foi ou não foi? Tanto enfrentou como venceu e matou. Diga graças a Deus. E agora a Bíblia diz que o Davi, que enfrentou e matou Golias, estava fugindo de um rei que tinha medo do Golias. Por que isso? Olha o que a Bíblia fala aqui. Como é que surgiu esse medo? Olha o que a Bíblia fala. 1 Samuel capítulo 18. Volta aí. 1 Samuel capítulo 18. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Samuel capítulo 18. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 6. Diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores e júbilo, e com instrumentos de música. E as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, ó o que falaram agora, ó a canção que dizia na canção: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Nota aqui, Saul feriu seus milhares. Ele feriu bastante gente, feriu ou não feriu? O rei feriu milhares, mas o Davi, o servo, feriu quem mais? 10 milhares. As mulheres, quando viram o rei Saul e Davi voltando de uma batalha contra os filisteus, começaram a cantar com tambores, com júbilo, com instrumento de música, falando, ó, o rei feriu milhares, porém o Davi, que não é ninguém ainda, feriu seus 10 milhares. Teve mais vitória que o rei, diga graças a Deus. E olha o porquê que o Saul começa a perseguir o Davi. Olha o que fala agora, versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, presta atenção no 9, ó. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons o quê? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Volta lá para o capítulo 22. Daquele dia em diante, Saul não olhava mais Davi com bons olhos. Quando uma pessoa olha para a gente com bons olhos, ela quer o nosso bem, quer ou não quer? Quando alguém olha para você com bons olhos, quer que você cresça, quer que você prospere, quer que tudo que você faça dê certo, é ou não é assim? E quando alguém te olha com maus olhos, a pessoa deseja o que para você? O mal, a morte, é ou não é assim? E a Bíblia fala que o Saul, quando viram que as mulheres davam mais crédito para o Davi, a Bíblia diz que o Saul ficou indignado, com raiva, e já queria o que? A morte dele, desejava ele, olhava ele com maus olhos. E a Bíblia diz que um espírito da parte do Senhor se apossa de Saul, e ele tenta matar o Davi. O Davi não tocava harpas? Tocava ou não tocava? E a harpa que ele tocava expulsava o espírito que estava em Saul. Mas quando o espírito voltou, diz a Bíblia que quando um espírito sai, ele volta 7 vezes pior, é ou não é? Volta com mais 7. O estado da pessoa fica pior do que o estado que ela era. E esse espírito se apossou de Saul e pegava a lança e jogava em Davi. Davi se desviava e a lança cravava na parede. E devido a essa perseguição, Davi teve que fugir para não morrer. Quem está entendendo isso? Ele enfrentou o gigante Golias e matou. E agora, aquele que tinha medo do gigante Golias, que era o rei Saul,
estava perseguindo ele, ele não ousava enfrentar e não tocar, porque se ele tocasse no rei, ele seria acusado de traição. Quem está entendendo isso?